Nós vamos ler juntos Mateus capítulo 25, dos versículos 14 até o 30. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras, o texto será projetado aqui nas minhas telas laterais. Caso você tenha outra versão da Bíblia, você pode acompanhar aqui junto comigo. Mateus 25, de 14 a 30. Diz assim: O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou-o. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E este o elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: Patrão, eu sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui. Lancem-o fora, nas trevas exteriores. Senhor, nós estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta e desejamos muito, muito que o Teu Espírito fale aos nossos corações, trazendo para nós, se preciso for, conflito, se preciso for, angústia, se preciso for, incômodo, mas que depois disso haja uma nova percepção da vida e de Deus. Porque acredito que estamos num encontro transformador, um encontro que não é um domingo qualquer, mas esse pode ser o dia da virada da nossa vida, o dia de mudarmos percepções, e ao mudar essas percepções, poderemos viver uma vida nova. Eu te peço que seja assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Em minha curta caminhada como pastor, aqui na Bethesda, eu me deparei e ainda me deparo aqui na Bethesda com muitas pessoas perturbadas, e essa perturbação é fruto das suas vidas religiosas. Gente que vive bem, vive tranquilo, mas quando lembra do assunto religião, treme, se desorienta. Gente que tem o famoso medo de Deus. Pessoas que entraram para a vida religiosa e para um relacionamento com Deus a fim de viver algo novo, a fim de experimentar aquela famosa promessa de que em Jesus há vida e vida em abundância, mas que no final das contas nunca encontraram essa vida, muito menos em abundância. Pessoas que ainda não experimentaram, infelizmente, a leveza de vida que há em Jesus. Por quê? Porque boa parte do mundo religioso, do sistema religioso, funciona sob o signo do medo e não da graça. A graça até aparece no discurso, mas muito ofuscada, muito escondida. O amor, não, tem amor, fala-se amor, Deus é amor. Mas ele funciona enquanto teoria
ele não é a prática, ele não é a mola propulsora de vida. O amor e a graça são atores coadjuvantes, bem coadjuvantes. Quem fica em cena mesmo, ditando como é que a vida deve funcionar, é o medo. Há algum tempo nós fizemos uma camiseta aqui na Bethesda escrito: a minha religião é o amor. E eu recebi algumas mensagens do tipo: como assim? A Bethesda se desviou? Que conversa é essa de a nossa religião é o amor? O que revela na pergunta a espiritualidade do medo. Desculpe, se você me fez essa pergunta, você ainda vive uma espiritualidade do medo. Porque quando o amor assusta, é porque é o medo que toma conta da gente. A gente aprende o diagnóstico pelo avesso. A Bíblia diz que Deus é amor. Jesus, quando foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele organizou, mas o centro da organização era o amor. Ame ao seu Deus, ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento cristão, o maior de todos. E segundo Jesus, tudo, os profetas e a lei, estão debaixo do amor. Paulo afirmou em 1 Coríntios 13 que sem amor você não é nada. Você pode fazer as coisas mais lindas do mundo, sem amor, as coisas mais lindas que você faz são vazias. Elas não têm sentido. Então, sim, a nossa religião deveria ser o amor. Porque o amor é o que Deus é. E não existe melhor sentimento ou postura para você se relacionar com Deus do que o amor. Quem se escandaliza muito com essa conversa de amor, ou quem sempre quando fala sobre graça coloca o mas, é porque ainda não entendeu de fato o que é a espiritualidade cristã. Não, a graça de Jesus mas, então aí não é graça. Aí você está falando de outra coisa. Quando falamos de levar o amor à graça às últimas consequências, nós estamos falando que Deus é amor e ponto final, e nós devemos moldar, responder com as nossas atitudes a esse amor que Deus nos dá. Não, mas isso não gera pessoas que fazem o que dá na telha? Não, o amor não gera isso. Quem faz o que dá na telha é exatamente quem ainda não ama, porque o amor não permite tudo. Então esse discursinho, não, muito amor é perigoso porque as pessoas acabam fazendo bobagem. Então se tirar o amor as pessoas param de fazer bobagem? Porque essa é a lógica. Se com muito amor as pessoas fazem muita bobagem, então vamos tirar o amor do mundo. Resolve os problemas do mundo? Vamos tirar o amor da Bethesda. Resolve os problemas da Bethesda. Tira o amor da tua casa. Isso resolve os problemas da tua casa? Então a gente quando fala e afirma determinadas frases e sentenças, a gente tem que levar às últimas consequências para a gente não pagar o mico de falar alguma bobagem em público. Deus é amor. E nós precisamos aceitar esse amor incondicional de Deus por nós e responder a nossa vida a esse amor. Ou seja, não é fazer tudo que dá na telha, é fazer aquilo que o amor permite. Como diz uma frase atribuída a Santo Agostinho: ame e faça o que quiseres. Para fazer o que quiser? Não. É para você amar. E a partir da hora que o amor tomou conta de você, aí você vai fazer as coisas que o amor permite. Não, o amor não é um perigo, o amor é a nossa salvação. Você não corre riscos ao amar. Você corre sérios riscos enquanto você não permitir que o amor tome conta da sua casa. Quem se escandaliza com o amor é quem ainda não leu o que a Bíblia nos diz em 1 João 4, de 17 a 19, que diz assim: Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós, e não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo,
Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor, mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados, por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. A nossa religião deveria ser o amor. Isso equalizaria, dissolveria diversas questões, diversos nódulos emocionais que nós temos dentro de nós, e isso nos colocaria para a vida de uma maneira muito mais leve e muito mais fortes. Então, quer você goste ou não, quer você se sinta confortável com isso ou não, quer você esteja a primeira vez aqui hoje na Bethesda e esse papo de amor é muito estranho a você, amor é a base da nossa vida cristã. Existem muitos caminhos de espiritualidade por aí que não lidam com amor dessa maneira tão escancarada, muitos falando coisas em nome de Deus e em nome de Deus destilando ódio. Como é que você destila ódio em nome de alguém que é definido como amor? O Leandro Carnal, que é ateu e veio aqui na Bethesda um dia falar na oficina de ideias, ele falou a seguinte frase: eu acho curioso, os religiosos destilam ódio para depois provar que Deus é amor. Curioso não, é doentio. Não é curioso. Isso revela uma doença. Que eu espalho indiferença, eu espalho egoísmo, eu sou incapaz de amar meu cunhado. Eu sei que amar cunhado é difícil mesmo, mas eu sou incapaz de amar meu cunhado e depois eu tenho que provar que Deus é amor. É muito estranho. É muito estranho viver com medo de Deus e depois cantarmos aqui que a graça dele nos basta. Quando existe essa divisão, esse desencontro, essa desconexão daquilo que nós dizemos crer com aquilo que nós vivemos, nós precisamos urgente de um conflito. Nós precisamos de uma luta interna, porque existem lutas que podem salvar a nossa vida. Existem confrontos do nosso mundo interno que podem de fato colocar a nossa vida num novo patamar. Então nós achamos que por vezes algo novo na nossa vida vem fruto de algo tranquilo, de paz, a mudança vem com calmaria. Não, as nossas maiores e melhores mudanças, elas vêm de conflito. Jesus falou isso: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Numa casa vai ser assim, eu vou colocar a mãe contra a filha. Ô Jesus, que conversa é essa? Sim, porque essas duas estão numa vida que parece boa, parece paz, parece calmaria, mas é omissão. Precisa ter conflito para elas se reinventarem enquanto mãe e filha. Eu vou colocar pai contra filho. Como assim pai contra filho? Sim, porque esse relacionamento deles está adoecido. Parece amor, mas é indiferença. Eles precisam se reinventar como pai e filho para aí então viver algo novo. Eu vou colocar marido contra esposa. Para quê? Para eles se reinventarem. Esse casamento precisa se reinventar. Faz 20 anos que eles não se olham diferente, que eles não fazem nada diferente. Parece paz, parece calmaria, mas é omissão. Ou como disse o Rapa, paz sem voz não é paz. É o quê? Medo. Nós precisamos de conflito para identificar, trazer à tona aquilo que dentro de nós parece bonitinho, mas são sonhos travestidos, ou sonhos que quando vêm à tona eles não são sonhos, eles são pesadelos, modificam a nossa vida. É a espiritualidade que eu me sinto bem, muito bem num culto, mas quando eu saio do culto, aquilo não tem conexão nenhuma com a minha vida. Então é porque aquela espiritualidade ainda não é minha, aquilo é algo que eu assisto, aquilo não é algo que eu vivo. E nós lemos um texto hoje de manhã juntos, uma parábola, a parábola dos talentos, onde Jesus faz diversos desafios. E eu quero propor e olhar, uma percepção para vocês hoje. Como você viu, um senhor, um patrão, vai viajar e distribui bens a 3 funcionários, a 3 empregados, para ver como que eles se comportariam com aquilo que eles têm nas mãos, com aquilo que foi entregue a eles. O que é que eles fazem com aquilo que eles receberam? É uma parábola de viés financeiro, mas hoje de manhã eu quero te convidar a fazer um outro olhar. É tirar a questão financeira da sua cabeça e pensar na sua vida como um todo. Você tem coisas na tua mão, ou você tem algo maior,
a tua própria vida. O que é que eu estou fazendo com a vida que eu recebi? O que é que eu estou fazendo com o dia de hoje que eu recebi? Eu produzo ou eu enterro? O que é que eu estou fazendo com o ano novo que começou e eu fiz diversas metas, diversos planos, prometi 1000 coisas. Então, eu estou indo atrás de multiplicar, de frutificar, de viver algo novo, de sair dessa monotonia, ou eu estou enterrando? Se eu estou enterrando, por que eu enterro aquilo que está nas minhas mãos? Os 2 primeiros servos investem seus talentos, frutificam, eles produzem, eles criam, eles são inventivos, eles são criativos, eles não deixam a vida passar. Porque se você deixar, a vida passa. Porque se você demorar muito para começar a tirar a tua vida dessa monotonia, quando você vê, você está no dia 28 de janeiro, de um ano que você prometeu que ia ser diferente. Que na verdade não é o ano que tem que ser diferente, quem tem que ser diferente é você, porque o ano vai ser igualzinho o outro. Então nós fazemos promessas, poxa, eu tenho a vida, eu posso reverter isso, eu posso mudar essa história, eu posso viver algo novo. Que dia? Quando? Que horas que isso começa? Porque os talentos estão nas tuas mãos. Se você vai produzir vida ou se você vai enterrar, essa é uma decisão tua. O ser humano é livre. E o terceiro, que Jesus fala de uma maneira dura, enfática, na história, na parábola, ele leva o famoso carão, de dizer, meu, o que você está fazendo com aquilo que você tem nas mãos? Por que assim? Por que você está vivendo assim? E eu quero então pontuar com você uma coisa. Minha mensagem hoje de manhã tem um ponto, que é esse. A sua percepção de Deus determinará os seus comportamentos na vida. Aquilo que você pensa sobre Deus vai determinar a maneira como você vai viver esse ano. Porque nós falamos que Deus é tudo em nós. Nós falamos que a nossa vida é de Deus. Nós falamos que não há nada mais importante na nossa vida do que Deus. Nós cantamos que não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Fazendo o exercício e esticando e levando às últimas consequências, aquilo que você pensa sobre Deus vai determinar os seus comportamentos diante da vida, diante da sua família, diante dos seus filhos, diante do seu trabalho, do seu patrão ou dos seus empregados. O terceiro funcionário, aquele que enterrou, aquele que se escondeu, ele começa justificando. Ele já começa se explicando, porque ele já começa com medo. Porque ele tem uma visão deturpada do seu Senhor, e por causa dessa visão deturpada, tudo que ele faz na vida não tem sentido. Exatamente porque ele ainda não teve uma experiência real com o seu Senhor, é que ele se enterra, ele se esconde. E ao se enterrar e se esconder, ele deixa de produzir, ele deixa de frutificar. Então a pergunta é simples, mas você tem medo de Deus? E acredito que de primeira resposta todo mundo diz não. Não, tudo certo. Não, mas eu não estou falando aqui na Bethesda, aqui nesse culto, se você está com medo de Deus aqui. Eu estou falando no seu dia a dia, na maneira como você se organiza, como que é a figura Deus para você. Se fosse permitido agora você pegar um papel e uma caneta e escrever uma redação, qual é a sua visão de Deus? Como é que seria o final dessa redação? Qual seria o tema central? Qual seria a palavra que a gente tiraria para dizer Deus é para essa pessoa? 2 pontos. E eu acredito que muita gente tenha medo de Deus, como eu já tive. Porque a nossa espiritualidade embrionária, ela geralmente tem o medo. Como eu já falei 1 milhão de vezes mal aqui, tem gente que não gosta, mas eu vou falar a 1.000ª vez. A musiquinha, cuidado, olhinho, o que vê. Já cantou? Eu já cantei. Eu sou vítima dessa música. Essa música é um horror. Cuidado, olhinho, que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Lascou. Lascou grande.
Só que a música é bonitinha, aí todo mundo canta achando que é bonitinho. Mas qual é a mensagem por trás dessa música? Medo. Controlar uma criança através do medo. Mas aí põe eu nunca sei se é melodia ou uma harmonia, o que é? Melodia? Os dois. Ó como eu estou bem. Toda pim, 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 musiquinha, ursinho, aí pronto, fica tudo bem. Não, por trás está dizendo, cara, abre teu olho, porque se você não andar direito, Deus vai te pegar na esquina. Pô, mas ele só tem 2 anos. Pois é, mas já não presta. É a versão gospel do Nana Nenê que a Cuca vem pegar. Porque se a criança prestar atenção, ela não nana, né? Fala assim, peraí, você está me dizendo que se eu nanar, o papai vai trabalhar, a mamãe vai trabalhar, eu vou ficar aqui sozinho, a Cuca vem me pegar, então eu não vou nanar, vou ficar acordado. É a mesma coisa, só que canta de um jeito bonitinho, mas que graça, não é graça, isso é um horror. E cresce no inconsciente religioso. Você que cresceu no mundo religioso, nós temos o inconsciente social coletivo e o religioso. No meu vinha isso. Deus é bom? É, mas... Ele me aceitou pela graça? Sim, mas cuidado, olhinho que vê. Porque o papai do céu está de olho em você. Não, o olhinho tem que tomar cuidado com o que vê, não é porque o papai do céu está de olho. O olhinho tem que tomar cuidado com o que vê, porque tem coisas que não prestam. Ponto. A mãozinha tem que tomar cuidado onde que ela pega, não é porque o papai do céu vai fazer alguma coisa, é porque tem coisa que mata. Que é a espiritualidade da responsabilidade, não do medo. Então eu vou manter os meus olhos bem abertos, por quê? Porque o papai do céu está de olho em mim, me esperando uma oportunidade para me pegar. Queridos, esperando uma oportunidade para te pegar, esse ano você já deu várias. Esse ano, não vou nem falar dos últimos 40, eu vou falar de 2018. Você está achando que Deus ainda não deu uma lapada na tua cara porque você não deu oportunidade? Não, Ele não fez isso porque Deus é amor. Oportunidade de Deus para me pegar porque eu fiz algo errado? Tu está de brincadeira. Eu já dei um monte e Ele não me pegou. Pelo contrário, nas minhas piores decisões, eu não recebi dedo na cara, sabe o que eu recebi? Um colo carinhoso dizendo, tenta de novo, porque você é um filho amado. Ah, mas isso é muito perigoso. Não, isso é salvação. Isso é cura. Porque uma pessoa quando erra e recebe acolhimento, recebe perdão, e é restituída na sua dignidade, é restituída como ser humano, ela vai ter uma coisa no coração, gratidão. Gratidão é fruto do amor. O funcionário aqui não consegue fazer nada porque ele tem medo. E o medo tira as possibilidades da vida. O medo de Deus tira as possibilidades da vida. Imobiliza, tira a criatividade, rouba as cores e proíbe de tentar. E por que ele não quer tentar? Porque ele tem dentro dele a obrigação da perfeição, que é outra coisa horrorosa que o mundo religioso nos obriga. Esse negócio de perfeição. Perfeição como? Deus conhece a minha estrutura e sabe que eu sou o pó. Ele sabe que todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Perfeição? Não. O que Deus quer de você não é perfeição, o que Deus quer de você é integridade. O que Deus quer de você é um coração aberto, é um coração contrito, é um coração escancarado diante de... O que você precisa ser é ficar nu diante de Deus e parar com as suas desculpas furadas, principalmente essas que são pautadas no medo. O Rabino Kushner diz assim, Deus não espera de nós perfeição, de modo que nós também não devemos almejá-la, tampouco exigi-la daqueles que nos cercam, porque Deus sabe como a vida humana é complicada e nos ama apesar das nossas falhas inevitáveis. Qual que é a sua visão de Deus? A que exige uma pessoa perfeita, pois você está com péssimos dias pela frente, porque você jamais será. Qual é a sua visão de Deus? Um Deus que está com a possibilidade de te pegar na próxima bobagem que você fizer, então cuidado, o teu domingo à tarde vai ser um inferno, porque você vai fazer alguma bobagem hoje. Nós precisamos aprender a redesenhar, redefinir o Deus que nós já desenhamos no nosso coração, para a gente poder viver uma vida de fato leve
Isso tudo que nós falamos de leveza, de graça e de amor, isso passa por mim, passa pelos desenhos e as definições que eu fiz de Deus nos últimos anos. E eu preciso ir refazendo, redefinindo, me reencontrando, mudando de ideias, colocando antigos paradigmas, antigos dogmas, antigos conceitos de lado para experimentar algo novo. E perceber que eu tenho um convite de Jesus através dessa parábola. Viver, arriscar, tentar algo diferente, ver as possibilidades, os talentos e tudo aquilo que eu tenho diante de mim e sair para a vida. Ao invés de me enfiar num buraco espiritual e ficar travado, achando que ao ficar travado, pelo menos eu não vou fazer nenhuma bobagem. E por não fazer nenhuma bobagem, então o meu Senhor, no final das contas, vai dizer, muito bem. Não, se esconder é a negação da vida. Se esconder é abrir mão do presente maior que Deus te deu, que é a vida. Não, mas e se eu tentar e errar? Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Esses são os seres humanos, aqueles que tentam, erram, tentam, acertam, erram de novo, levantam e tentam de novo. Esse é o ser humano. Bem-vindo, seja bem-vindo à espiritualidade viva, humana, encarnada, essa que nos permite viver. E se eu fizer bobagem, você vai lidar com as consequências das suas bobagens. E Deus vai pesar a mão em você? Tomara, porque se você sentir a mão pesada de Deus, você vai ser batizado de amor, não tem coisa melhor. Você tem que estar preocupado, na verdade, é com as consequências daquilo que você está pensando, e não aquilo que Deus pensa a respeito de você. Aquilo que Deus pensa a respeito de nós já está decidido, Ele nos ama e ponto final. A minha preocupação tem que ser exatamente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com o que o olhinho está vendo mesmo, agora por mim. E não ficar deslocando responsabilidades. Eu saio da cena, não, porque eu quero que Deus seja o centro da minha vida. Não, você não está colocando Deus no centro da tua vida, você está colocando medo. E um medo que está gerando omissão. E um medo que está fazendo você se esconder. Nós não precisamos nos esconder de um Deus que sabe todas as coisas a respeito de nós. Medo religioso, ele é o argumento do fraco. Que você pode falar assim, não, mas é que eu vim de uma igreja que, a pregação era só medo. Então, desculpa te falar, teu pastor era um fraco. Porque o medo é exatamente o argumento daquele que não tem argumento. E na ausência de argumento, o que a gente faz? Taca medo, que aí o pessoal obedece. E em nome de Deus, o que é mais triste. E a gente acaba fazendo isso com os nossos filhos também, né? Moleque, se você não fizer isso, você vai ver. Já pega Havaianas na mão e mostra. O que a gente quer fazer? Controlar pelo medo. Mas o medo é o argumento do fraco. O medo é o argumento de gente rasa, que na ausência de falar alguma coisa maior, precisa colocar medo. O inferno, ele é o argumento das pessoas que ainda não sabem falar de um Deus que é amor. Então o que faz? Aumenta a chama do inferno. Escuta, o que você tem para falar sobre Jesus? Não, Jesus eu não tenho muito não, mas eu sei falar um monte sobre o diabo. Então o diabo no povo. Mas quem fala muito do diabo é porque não tem o que falar sobre Deus. Aí fica uma pregação inteira falando de inferno, chama, lago de enxofre, tridente, eternidade queimando. Aí no final, então vem aqui aceitar Jesus porque Ele é amor. O quê? Quando a gente vive perto de Deus, a gente pode falar só sobre Jesus e o inferno vira alguma coisa distante. Longe, longe. A gente não precisa ficar falando dessas coisas se a gente tem a graça de Jesus para falar, a gente tem as parábolas de Jesus para ouvir, se a gente tem Jesus dizendo o seguinte, presta atenção, porque você tem a vida nas mãos, não enterre a sua vida, porque Deus te ama e acredita em você. Porque nós precisamos guardar isso no nosso coração, que nós acreditamos em Deus. E essa parábola diz que Deus acredita em nós. Que Deus acredita em você, você já parou para pensar nisso? Que Deus tem fé em você. Que Deus acredita na sua capacidade de multiplicar a vida. Que Deus acredita na sua habilidade de reverter histórias tristes. Se não fosse isso, Jesus não teria dito, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas
Tem bom ânimo. Acredita. Olha para mim e acredita que você pode passar dessa e sair de lá uma pessoa diferente e muito mais preparada para a vida. Ou seja, nós acreditamos em Deus, sim, e Deus acredita em nós. Você tem a vida nas mãos. Você pode viver, você pode multiplicar, você pode espalhar a vida com a tua vida, ou você pode se enterrar. E se a sua decisão é se enterrar, meu querido, pode vir em 2018, 2020, 2030, 2040. A sua vida vai ser se enterrar, se enterrar e se enterrar. Se você está com medo de Deus, ou medo da vida, ou medo de qualquer coisa, você não precisa ir ao inferno, você já está trazendo ele para cá. Porque para quem vive com medo de Deus, a vida se resume a choro e ranger de dentes. Mas quem entende Deus, a partir da figura de Jesus, consegue lembrar daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e que os homens queriam destruir, apedrejar, condenar e humilhar. O que é que Jesus diz? Estende a mão para ela e diz: minha filha, cadê os teus acusadores? Não, Senhor, eles não estão aqui, tampouco eu te condeno. Levanta e muda de vida e se multiplique. Não se enterre, porque você não é uma adúltera, você é uma mulher que cometeu adultério, e não permita que rótulos definam quem você é. Vá e não faça mais isso. Vá e viva, vá e se multiplique, vá e espalhe vida através de uma experiência dolorida que você teve. É Jesus que se encontra com um Zaqueu, e ao invés de trazer à tona tudo aquilo que ele fez, e colocar o dedo na cara, e mudar a vida de Zaqueu através do medo, Jesus o muda através de uma nova consciência. E naquele dia entrou salvação na casa de Zaqueu. É o Jesus que se encontra com a mulher samaritana no poço, na fonte de Sicar, traumatizadíssima, humilhada numa sociedade ainda mais machista, com vários traumas dentro dela, com os traumas sociais, sexuais, culturais. E Jesus olha para aquela mulher e percebe que nela existe alguma coisa para além de sede de água, tem sede de vida. E ele traz à tona todos os vacilos sexuais, relacionais dela. E o que ele faz? Põe dedo na cara, chama ela dos nomes mais baixos possíveis. Não, ele olha para aquela mulher e diz: querida, você disse a verdade, porque você disse a verdade, você está liberta. Como é que Jesus lida com os nossos pecados? Com o dedo na cara. Será que é assim que a gente tem que responder a Deus? Com medo e se enterrando? E depois de todas as curas, depois de todos os acertos que Jesus fez com as pessoas com as quais ele viveu, ele sempre terminou dizendo: vai e viva. Levanta e viva. Não é o que você fez, é o que você vai fazer. Não é como você viveu, é como você viverá. Porque ele não julga por aquilo que foi, ele convida para aquilo que pode ser. E o passado passa a ser, e ele só pode ser, para ser saudável, o passado só pode ser uma referência, nada além disso. Mas como que eu sei se eu tenho medo de Deus? Presta atenção nas tuas orações. As nossas orações são muito legais, elas revelam muito daquilo que a gente pensa sobre Deus. Porque tem gente que fala de Deus numa boa, e você pede para ele orar, parece que vai descer Moisés, Abraão com um cajado, fogo, e você fala: e agora? Para onde a gente corre? Vai falar de Deus, usa palavras que não usa em lugar nenhum, e você fala: cara, tu está falando com quem? Aliás, não é com quem você está falando, é quem é você. Porque a tua oração diz muito a respeito daquilo que você pensa sobre Deus, e muito do que você pensa a respeito de você mesmo, e muito do que você pensa a respeito da vida. Uma das mais ricas lições dessa parábola é: se você tiver uma imagem de Deus tão marcada pelo medo, repito, a sua vida será desde já choro e ranger de dentes. Não viva obstinado em cometer erros, viva obstinado em viver e usar os seus erros como processos pedagógicos de crescimento. Ponto.
Porque você pode pegar um erro e trazer ele para a tua vida como condenação. Você pode pegar um erro e trazer para a tua vida como processo de crescimento. Você tem esses dois caminhos. Provérbios 5, 21 diz assim: lembre-se que o Eterno não perde um movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. Esse versículo ele pode ser lido ambiguamente, certo? Numa espiritualidade medrosa, punitiva, tirânica, esse provérbio chega a nos dar arrepios. Né? Se eu tivesse aqui há meia hora falando que Deus é bravo, irado e vai te pegar no final desse culto, aí eu termino lendo: lembre-se que o Eterno não perde um movimento seu e Ele está atento a cada passo que você dá. Não, esse provérbio a gente deveria imprimir, fazer adesivo, tatuagem, o que for, para a gente lembrar o seguinte: Deus está de olho naquilo que eu estou fazendo e isso é motivo de alegria. Os olhos de Deus estão sobre mim e eles são olhos de paz. E eu sei que é esse olhar que leva a minha vida mais além. O olhar de Deus não traz medo. O olhar de Deus só traz medo para quem tem o medo como Deus no coração. Para quem aceitou a Jesus. Lembra quando a gente era criança e falava aceitar Jesus no coração? Então, quem aceitou a Jesus no coração e entendeu que Deus é amor, vai ler esse provérbio e dizer: que bom. Que bom que os olhos de Deus estão sobre mim. Sabe por quê? Porque não existe buraco emocional, não existe tristeza, não existe uma pessoa num quarto escuro chorando de tristeza agora aqui na cidade de São Paulo que esteja fora do olhar carinhoso e cuidadoso de Jesus. Não existe você que está aqui hoje na Bethesda de manhã e que talvez chegou aqui com certas fobias de todos os lugares, inclusive sobre Deus. E talvez você ainda nem tinha sacado que isso é sobre Deus. E outros medos e outras questões. Você precisa lembrar que os olhos de Deus estão sobre você, porque Deus acredita em você, acredita na sua capacidade de produzir vida e acredita que através da sua vida as pessoas podem ver as suas obras, os seus feitos e glorificar o Pai que está nos céus. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.